bem-vindos a mais uma aula. Hoje falaremos sobre a passive voice. Em inglês nós também temos a voz passiva. Pois bem, a passive voice é um assunto direcionado aos alunos da segunda série do ensino médio, mas a quem mais interessar em ampliar o seu dialeto inglês. Mas o que representa a passive voice? Digamos, o recurso linguístico muito usado em manchetes jornalísticas, quando você vai enfatizar a ação e não quem a praticou. Por exemplo, eu digo assim, esse prédio foi construído em 1859. Em inglês, someone built this building in 1859. Aqui nós temos a voz ativa. Alguém construiu esse prédio em 1859. Mas eu quero enfatizar a ação em si e não quem a consolidou. Então, para isso, nós devemos usar esse recurso, a passive voice. Mas como aplicaremos? Bom, o objeto passará a ser o sujeito da oração. This building was built in 1859. Esse prédio foi construído em 1859. É um recurso linguístico em que eu enfatizo de fato a ação ocorrida e não quem a praticou. Primeiro porque o objeto é mais importante do sujeito que praticou a ação, ou então o sujeito que praticou essa ação é muito óbvio, portanto não precisa ser enfatizado, etc. Por exemplo, my car was stolen. My car was stolen. O meu carro foi roubado. Quem roubou? I don't know. I have no idea. Se eu não sei quem roubou, então o que eu vou enfatizar na ação. Então devo dizer, my car was stolen. Vocês, para formular a passive voice, para aplicar em uma oração, é necessário que vocês tornem o objeto da ação o sujeito e apliquem o verbo to be associado ao past participle do verbo principal. Vejamos. Nesses dois exemplos aqui, temos a voz ativa, someone built this building in 1859, e a voz passiva, this building, ou seja, o objeto da oração tornou-se sujeito. O verbo to be, aplicado ou conjugado no mesmo tempo verbal do verbo principal da voz ativa. Build é o passado, o simple past do verbo to build, que é o verbo construir. Entendeu? Então eu devo aplicar aqui o verbo to be no simple past, já que o verbo principal da voz ativa está no simple past. E devo associá-lo ao past participle, que em um verbo regular basta acrescentar ed. Mas nos verbos irregulares, como vocês bem conhecem, deve ser aplicado aquela terceira coluna quando nós estudamos os verbos irregulares. A gente os estuda através das três colunas. E aqui vai ser aplicado na passive voice, é a terceira. No caso, build, que é o past participle do verbo to build, que é o verbo construir. Então, this building was built in 1859. Esse prédio foi construído em 1859. Ok? Aqui nós estamos enfatizando a ação ocorrida e não quem a praticou. My car was stolen, exatamente a mesma coisa. The villains were found. Imagina uma manchete jornalística. The villains were found. Os vilões foram encontrados. Por quem? Talvez pela polícia. É muito óbvio. Se são ladrões, se são vilões, então a polícia que deve tê-los encontrado. Então eu não preciso colocar aqui. Não é que eu não preciso colocar, já que é muito óbvio. Então eu devo enfatizar a ação ocorrida. É para isso que serve esse recurso linguístico da passive voice. Vejamos mais alguns exemplos.
Então vamos lá. Nós temos 3 outros exemplos aqui para vocês se familiarizarem como se constrói a voz passiva. O primeiro deles, John wrote an email. John wrote an email. Aqui nós temos a voz ativa. John escreveu um e-mail. Bom, mas eu quero enfatizar a ação de ter escrito um e-mail. Então eu devo pegar um objeto e transformá-lo em sujeito. An email was written. Aí eu devo pegar o verbo to be e aplicá-lo com o mesmo tempo verbal do verbo principal da voz ativa, que no caso aqui é wrote, é o passado, verbo to write, que é o verbo escrever, e está no passado, no simple past, então é o tempo verbal que eu devo aplicar no verbo to be, na voz passiva. An email was written by John. Um e-mail foi escrito por John. Outro exemplo. Someone drives this car every day. Someone drives this car every day. Alguém dirige esse carro todos os dias. Bom, mas o que eu quero enfatizar é a ação. Então, this car is driven. Eu devo pegar o verbo to be e aplicá-lo no mesmo tempo verbal do verbo principal da voz ativa, que no caso aqui está no simple present. Então, is é o verbo to be no simple present na terceira pessoa do singular. Tá? E aplicá-lo e associá-lo ao past participle do verbo principal, no caso driven. É o past participle do verbo to drive, verbo dirigir. This car is driven every day. Esse carro é dirigido todo dia. Outro exemplo. The police caught the thieves. The police caught the thieves. A polícia pegou os ladrões. Bom, é óbvio que a polícia pegou os ladrões. Então, eu devo enfatizar na ação. The thieves were caught by the police. É opcional, tá? Você acrescentar o agente aqui, da passiva by the police. The thieves were caught by the police. The thieves were caught by the police. Ok? Então assim se aplica a passive voice em um enunciado, em uma frase. Espero que tenham compreendido. See you on the next video.